seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o nosso podcast da Comunidade da Vila, onde os pastores se debruçam em cima de um texto e depois de da gente fazer essa comida aqui na cozinha, a gente é servido no domingo. E se você está assistindo esse podcast, a gente já pregou sobre o tema de hoje. Nós estamos numa série chamada Nem Tão Perfeitos, em Hebreus 11. E eu tô aqui, meu nome é Marcos Botelho, eu vou tentar conduzir essa turma. E do meu lado esquerdo tá, depois de muito tempo, estava disciplinado, eu tenho que deixar bem claro. E agora ele tá de volta, Gustavo da Hora. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, vou conduzir essa turma pelo deserto, só voltou a falar isso. E vamos lá. Legal. Aqui, Simval, você tá bem? Tudo bem, tudo beleza. Zé? Tranquilo. Tá um ânimo, hein, gente? A gente tá aqui, ó. Mimadão. Tudo bem, Vitor Fontana? Você falou, antes de começar, você falou pra gente se comportar. Tá, Vitor Fontana. Você tá meio tolhido, assim. Eu tô bem. Você tá bem? Tira ele. Tem que ter cartão? Vamos pedir cartão. Vamos lá. Gustavo, você que chegou agora, assim, Sim. faz um tempo que você... Apesar que você participou no meio aí de uma gravação que a gente fez em outro dia, faça um resumo em 30 segundos, coisa que é impossível para suas condições, às vezes. Porque... Não, mas você vai pedir um negócio difícil de fazer. Fale o contexto de Hebreus 11, porque a gente chamou esse tema Nem Tão Perfeitos. O contexto de Hebreus 11, geralmente conhecido como heróis da fé, acaba tendo uma interpretação de que são pessoas que devemos imitar, pessoas que têm grandes virtudes. E, então, nesse caso, a gente vai desmistificando ao olhar as histórias e vai percebendo que nos próprios textos que falam sobre essas pessoas, nunca o assunto foi sobre falta de defeitos ou falta de falhas, né? Ao contrário, essas pessoas são pessoas como nós, que têm as suas fraquezas e que, de alguma maneira, em algum momento da sua história, ele confiou em Deus mais do que em si mesmo ou no que via e, portanto, se tornaram heróis da fé. Que isso! Ele treinou. Não ri, hein, Renato? Ele treinou antes. Ele treinou, ele falou, ele vai ensaiando esse tempo todo que ele não veio aqui, ele tava ensaiando. Ele tá ensaiando. Agora de trás pra frente, fala a mesma coisa. Muito bem, é isso mesmo, cara. Nós estamos felizes que o Gustavo fez. Agora eu não sei o que falar até o final do programa. Porque eu me programei que ia demorar 20 minutos aqui. Não, muito bem, gente. A gente tá agora no meio da nossa temporada e a gente vai chegar A gente teve... Abraão dividiu em 3 partes, pelo menos na nossa leitura aqui. E em Moisés são 3 partes. A gente falou de Moisés nascendo. Na Páscoa, um tempo atrás, a gente falou de Moisés ali e o começo da Páscoa, ou seja, como é que fala? O decreto de perpetuar aqueles rituais da Páscoa, né? Seria a 10ª praga, né? A 10ª praga. E agora a gente vai para a última parte ali que o autor de Hebreus decide destacar na fé. Aí tem aquela frase-chave que tipo aciona um sino para você prestar atenção que o autor tá pegando alguma coisa legal da fé dessa pessoa. Então ele fala assim, pela fé... A gente já gravou 3 de Moisés, tá, Marcos? Já? Qual que é? Me ajuda. Ele cria recém-nascido, ele já adulto e o da Páscoa. São 3, esse seria nem é Moisés mais na teoria, né? Mas tem Moisés ele nem aqui. cita, né? Fala de o povo de Israel. Mas o texto vai citar, mas o autor de Hebreus não cita, né? Então vamos lá, qual que é o texto de Hebreus que a gente tá? 11:29. Só um mesmo? Só um versículo? Só um. Tá bom. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Bacana. A fé do povo, nesse caso, né? O herói, nesse caso, é o povo. Interessante, O autor de Hebreus põe que pela fé o povo, apesar que tá vindo tudo... É interessante, ele tá personificado em Moisés e no final mesmo Moisés tendo um papel importante no episódio que ele vai falar, ele tá falando pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. É interessante que toda vez esse negócio de terra seca é bem destacado. E a gente vai falar um pouco disso. Mas quando os egípcios, ou seja, um povo, pela fé, conseguiu passar por terra seca. O outro povo, antagônico, eles morreram afogados. Então ele está trazendo quase aquele paralelismo que geralmente você tem
Um consegue e o outro não. Vamos lá para Êxodo. Seria Êxodo 14? Isso, a partir do versículo 10. 10 até o final? Acho que sim. Então vamos. Coisa você me para. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Nossa, contém ironia. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que é à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Legal, gente. Então vamos lá. Um pouquinho também do contexto aqui. O povo acabou de sair da 10ª praga, né? Do 10º juízo. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que as pragas e os juízos estão combatendo deuses egípcios, e também ele tem ali uma linguagem literária de construção de uma descriação. Assim, a gente vai olhando ali, você vê a penúltima praga
são as trevas e assim, parece que tá assim, um processo de tirar a ordem, tirar a colheita, tirar tudo. E depois das trevas você tem a morte, que é a morte como se fosse assim, é o final, acabou. E aí conta que o povo sai, eles ou são presenteados, é meio que voluntário, as riquezas do Egito. Eles pegam os ossos de José e vão marchando em direção ao deserto, que é onde estava o Sinai. É como se quem soubesse o caminho, o único que esteve no Sinai antes, era uma pessoa, chamado Moisés. Nem o irmão de Moisés estava no Sinai, porque o irmão foi encontrado no caminho. No caminho que Moisés está voltando, ele está indo, mas o único que foi na sarça, a sarça é o Sinai. Então ali ela está no Sinai, ela tem toda essa representação do lugar de Deus e está dizendo, eu preciso voltar lá para fazer essa adoração. Vamos lembrar também outra coisa. O tempo todo, o faraó, o Moisés fala, a gente me dê autorização para sair, para adorar a Deus no monte que a gente vai adorar. E o faraó, ele libera uma coisa, mas não libera outra. Tá, vocês podem ir, mas deixa suas crianças aqui. Porque, na verdade, o faraó nunca acreditou que eles iriam voltar. Então, essa era uma desculpa. Até hoje tem gente que fala, né? Saidinha do Natal, imagina, eles não vão voltar. Boa. E aí ele Mas não... aí tá certo, não tá? Né? Cada um tem o faraó que merece. E aí eles chegam e aí Moisés fala nem a pau na minha linguagem. E aí o faraó vem o juiz. Aí depois ele fala, não, então vai com as crianças, mas fica com as suas coisas. Não deixou. Não, então faz o sacrifício aqui. Você pode todo mundo fazer, mas é aqui. Não, aqui também a gente não vai fazer. Tem que ser lá, vocês vão se escandalizar com os nossos sacrifícios. Então você tem todo um jogo de... O faraó nunca acreditou que eles iam. Não sei porquê, ou talvez a gente saiba, naquela noite trágica, ele libera, mas... E aí o texto vai dizer que Deus vai entregar o faraó, ou vai endurecer o coração, esse é o termo. E por muito tempo a gente vai especulando, a teologia sistemática vai falar, mas é como se Deus falasse, eu vou entregar o faraó à teimosia dele. E aí ele, de novo, cai a ficha e volta atrás. Que é assim, não, por que a gente fez isso? Por que deixou? Eles não vão voltar. E eu não sei se... Aliás, isso é uma pergunta que eu tenho para você, Fontana, sem gaguejar. Por que eles param na frente do... Teria um caminho, eu não lembro de olhar isso na geografia. Não sei. Essa é uma piada que a gente fez antes de começar aqui. Cara, tem algum caminho? Porque assim... Tenho, eu até botei no Google Maps aqui. 5 horas e 12 minutos com pedágios. De Cairo até o Monte Sinai. Cabelo turbo. Cabelo turbo. É o caminho... Não, aqui eu botei de carro. De moto, 7 horas e 23. Nossa, não, mas assim, ó, vamos lá. Caminhada. Não, o Google Maps ajuda umas coisas, tá? Caminhada, vamos ver. Quanto duraria de caminhada de Cairo, que não seria o lugar de onde Moisés teria saído, mas só pra gente ter uma ilustração aqui, né? De Cairo até o Monte Sinai, seriam 4 dias de caminhada. Tá? O Monte Sinai é onde o Monte Sinai... Não, o Monte Sinai o Monte Sinai é. Mas ponto de partida que uma coisa que eu aprendi sobre a Terra Santa é que tudo é questionável. Não, o Monte Sinai não. O Monte Sinai tá tudo certo. Eu achava que... Eu também já ouvi. O Monte Sinai tá tudo certo, não tem problema não. A península chama Península do Sinai por causa do Monte Sinai. Assim, essa tradição... Não existe disputa sobre isso. Você pode... Até porque ninguém quer morar lá. O que talvez alguém possa ter... O que alguém possa questionar... Alguma dos montes. Tipo, não é esse aqui, é aquele. Tá, mas a região é no sul da Península do Sinai, que é a região montanhosa da Península do Sinai. Isso daí é fato. Mas assim, qual que seria 4 dias? 4 dias de caminhada, qual que seria o caminho? O caminho é o seguinte. Você tem o Mar Vermelho separando a África, onde o Egito está, o norte da África, e a Península Arábica, né? Então, o comecinho da Ásia. Você tem o Mar Vermelho ali no meio. Só que você tem o Mar Vermelho ali no meio...
mas tem um dentinho no norte. Esse dentinho é a Península do Sinai. Isso mesmo. Que é o onde... Dentinho tá jogando hoje naquela região, inclusive, né? O Dentinho. Tá por ali. Gente, Já vocês estão aposentou muito faz ruins tempo hoje, já. gente. O Dentinho já Dentinho se aposentou? Eu acho que já. Meu Deus do céu. Eu acho que Dentinho Quanta já informação Continua. inútil. Cara, muito inusitado. Tem um Dentinho no mapa. O marido da mulher Sabe, samambaia. meu pai conta mais. Meu pai estudou num Só seminário. melhora, só melhora. O nível só sobe. Perdemos metade da audiência. Meu pai estudou no seminário, mas, vamos dizer assim, não sei se... O que eu falaria? Mais... Liberal? Eu falo liberal, não sei se é liberal, racionalista, vamos dizer assim, da escola. E aí, meu pai era já o fundador da Missão Jovens da Verdade, liderava um grupo, e ele decidiu fazer o seminário para ter Para ter formação, formação. formação e ordenação ali. E aí, tinha um professor que não acreditava no milagre, né? E falava que o mar secava e que tinha um trecho. E Eu que já aprendi muito isso em todo contextos mundo- antes de me converter, no contexto espírita. Sempre Isso, tinha. e que na verdade eles passaram ali, o povo achou e passou, e aí conta mitologicamente. Aí eu lembro que meu pai sempre brincava que ele começava a dar uns. A primeira vez ele ficou meio ofendido, mas quando continuou, ele começou a dar glória a Deus, né? Brincando. Meu pai nem é desse, mas falava glória a Deus, glória a Deus. E o professor falou: não, então, José, por que você está dando glória a Deus? Você falou que tem um tempo que o Mar Vermelho fica batendo na canela, né? E aí o professor, bate na canela. E depois o povo passou. Então ele falou, como Deus é poderoso, né? Fez um exército se afogar com uma água na canela. É mais ou menos assim, É né? brilhante. O que acontece é que é o Tratando de seguinte, Jaziel. Alguém tá errando aí, né? do ponto de vista Algum de quem milagre tá contando teve, a história, então o que acontece? Esse dentinho que eu falei, que é a Península do Sinai, ela liga por terra a África à Ásia, que seria o lugar por onde você passaria geralmente se você estivesse saindo do Egito em direção a Canaã. Foi o caminho que Jacó fez, foi o caminho que José fez. Outros por terra. fizeram, Por terra, normal. Hoje em dia você teria que atravessar a água. Por quê? Porque fizeram um canal ali para ligar o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. Então, o canal do Suez. Né? Bem, na época não tinha canal nenhum. Então, em tese, daria para você sair do Egito sem trombar com o Mar Vermelho. Provavelmente, do ponto de vista de quem está escrevendo, redigindo o texto aqui, o que ele está mostrando? Que o povo estava saindo da região central do Egito, mais ao sul, ali na extensão do Nilo, e ao sair, eles inevitavelmente se deparam com o Mar Vermelho por estarem mais ao sul. E aí, no lugar de percorrer as margens do Mar Vermelho em direção ao norte, em direção à Península do Sinai, para poder atravessar para a Ásia, para a Península Arábica, para Canaã, o que aconteceu é que o mar se dividiu. O mar se dividiu porque abaixou na canela do povo? Não é isso que o texto diz. O texto fala em paredes de água de ambos os lados. Só um pouquinho. Aqui tá... Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco não tem motivo para duvidar dessa história. O Shiryu pegou a armadura dele fazendo isso. Cara, eu não sei nada disso. Mas a questão é a seguinte, é tão interessante que Qual que é a referência bíblica desse trecho? O autor, ele vai dando ceia. certinho um local, né? A gente não tem o mesmo local hoje, mas ele vai falando. E é lógico que esses locais provavelmente têm símbolos no hebraico ali, também estão dando algumas referências a mais, não só geográficas. Como é que você fala que não é só geografia? É teografia, né? Teografia. Então é lógico que toda vez que tem uma teografia, eu não duvidaria nada. Pela minha experiência, eu não estudei isso, mas tá ali o termo dizendo... do Marx V. Brettler, eu quem lembro quiser que- ir não atrás dá, do mas cara. É isso aí. Mas assim, e aí, uma coisa que eu acho muito bacana é que o povo, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é o povo já arrependido de ter saído, nem começou a jornada. Teoricamente... Guarda esse ponto. Esse ponto é muito importante para entender o Hebreus 11. Isso, o povo não chegou a ter... Não chegou no... Nem começou Nem ainda. começou. Eles estão assim... A primeira barreirinha que deu, que é... Dá impressão, agora eu vou contar. Eles vão e aí dão... Agora teria que ir pela margem, mas eles percebem que o exército egípcio está chegando. E é interessante o jeito que eles reclamam. Essa reclamação vai virar um padrão que o povo vai fazer por 40 anos.
Não, mas é uma toda vez que eles reclamação... falham, eles vão falar assim, por que você nos tirou de lá? E essa declaração é muito importante. Pode parecer só uma reclamação, mas eles falam, eu preferia ser escravo no Egito do que morrer no deserto. E o humor? A ironia, né? Então, na cultura egípcia, onde você tem essa questão do sepultamento como uma coisa muito importante da cultura, a reclamação ainda vem com uma piada... Tá com uma escassez de sarcófago aí, Moisés? Tipo, faltou... Por acaso não tinha túmulo lá no Egito? A gente só vive Provavelmente aqui, o trabalho pra deles morrer era aqui. construir túmulo. Né? Também, provavelmente, né? Pode ser. Outra coisa E Moisés virou e falou, não sou coveiro. Cara, chega de referência. Tá bom. Chega. Hoje eu tô de boa. Agora é a última. E aí eles estão lá e eles começam a falar. Outra coisa que é interessante nesse texto, que vai se repetir, é ele falando, por que você não nos deixou em paz no Egito? Isso é muito forte. Eu acho que a palavra é shalom ou algo parecido, mas por que você não deixou a gente em paz? Essa tradução ela é algo que traz, como assim em paz? É quase a palavra da legião no endemoniado gadareno, né? Por que você vem incomodar a minha paz aqui? Ou incômodo mas com certeza povo, tem né? referências aí. Essa referência dessa paz e essa eu preferia ser escravo. Cara, é tantos lugares que a gente vai ver esse padrão de não, eu não queria esse tipo de libertação. Esse tipo de libertação me deixa do jeito que eu tô. É quase que é um padrão. Usando o endemoniado gadareno, né? A população em volta, né? A gente quer nosso endemoniado. É isso. Vai embora. Depois do que você fez aqui, é melhor você sair daqui. É esse incômodo. E é legal que o Moisés, ele responde como se fosse Deus no texto. Ele chega e fala, não, vocês não sabem que Deus vai operar, sei lá, vai fazer algo grande aqui, com uma certeza. E logo depois ele toma uma bronca de Deus. Por que você está clamando para mim, Moisés? Você tá me defendendo por quê? Você me responde bonito lá e aqui você fica todo melindroso. Com as coisas assim, fala para o povo seguir, né? Marchar. É interessante. E é quase como se assim, dá a impressão que o mar já estava aberto. Lógico que não, vai falar. E a narrativa é um pouco... O jeito que eles vão narrar em Êxodo, eles vão e voltam o texto várias vezes. E é quase como um processo de construir qual é a narrativa. Quando a descrição tem duas vezes, né? Do mar aberto. Isso, e parece que fecha em cima do coisa, daqui a pouco eles estão atravessando de novo e vai. No Monte Sinai, por exemplo, ele sobe 7 vezes. E por muito tempo os literais achavam, não, Moisés subiu 7 vezes. Não, é só porque uma hora ele sobe, aí ele vai descrevendo de forma, vamos dizer assim, qual que é o nome daquele estilo que vai escrevendo onde você tem uma simetria no texto? Quiasma. Era um quiasma de 7 Estrutura dobras. quiástica, né? Isso. E ali, principalmente no Monte Sinai, eu sei que tem amigos nossos que não gostam, que tudo vê Vê quiasma em tudo e a partir de ver quiasma em tudo faz teologia com aquilo. Isso, é complicado. Mas quiasma é o X. Né? Como é que é? Não, disso eu estou com dúvida no termo técnico aí. Mas tá. Não, mas aí no Sinai tem isso. Então você vai ver em Êxodo, ele indo e voltando. Então, quase que assim, eu vou dizer uma coisa, posso estar errado, mas a minha impressão é assim, fala que o povo ande, parece assim, tá o mar, vocês estão reclamando ainda, vocês não estão vendo o que vai, e aí depois ele vai fazer. Essa é uma primeira, eu queria sentar com vocês para a gente pensar nisso, assim, por que vocês acham que o autor está descrevendo algo que aconteceu, mas ali tem um peso dessa reclamação tão ostensiva antes mesmo de acontecer as coisas? Tem alguma coisa que traz para vocês? É que a gente tem, para mim, ver aqui quase sempre quando a gente está pensando em liberdade, em conseguir a liberdade, vamos colocar aqui para a gente agora, a liberdade financeira. Ou a liberdade, pensando no jovem que tem a liberdade, finalmente agora vou viver do meu jeito. É sempre a ideia de que você vai ter essa liberdade, e essa liberdade vem sem responsabilidade nenhuma ou sem nenhum desafio. Então eu não tenho desafio nenhum pela frente, eu tenho liberdade, e a minha liberdade é simples, eu pego e eu simplesmente paro ou vivo do jeito que eu quiser. Só que
quem já viveu o suficiente sabe que essa liberdade, que eu saio da fase anterior, entro numa nova fase que tem outros desafios que tem a ver com aquele momento. Então, para eles, aquele desafio lá de construir túmulo e trabalhar como escravo parece paz diante do desafio de saber que tem um exército atrás de você e que você tem um deserto pela frente. É muito mais ameaçador e iminente, né, cara? Até ali pode ser que um dia eu seja maltratado, enfim, ou, né, já que está sendo perseguido, o povo ali. Aqui não, é certeza, aqui é morte certa. Um exército, a gente não trouxe nada. A gente não tem arma, a gente não tem, nesse sentido, né? Não é um exército aqui, é um monte de idoso, criança, animais. Mas é interessante que no chacina, texto eles aqui. chamam de exército. Eu não sei se é Sim, mas é um pedaço de pau ali, mas ele fala assim que o anjo sai da frente do exército de Israel, mas não é o exército. É, o exército nesse Tanto sentido que quando vai descrever, tropa, é engraçado, tá ele fala, marchando. ele chama, Tá marchando, mas quando ele vai pro Egito, ele faz questão de falar de cavaleiros, de carruagem, ele fica até repetitivo, assim, ó. Deixa eu te falar, isso aqui nem se compara com uma coisa com a outra. Infantaria, né? Nem se compara uma coisa com a outra. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, que uma vez que eu vi não dá para desver, é que, assim, quando você tem o processo de descriação até a morte, você tem os dois processos da criação no texto aqui que a gente acabou de ler. Você tem o primeiro dia da criação, que é separar luz de trevas, e depois o segundo dia da criação, que é separar as águas. Então, você esqueceu do dia zero. Não, mas é antes disso, assim, e depois a gente vai meio que do dia zero, que é assim, você vai ver claramente a hora que Deus vai começar a agir, falou, fala para ele que eu vou agir. Aí o anjo sai da frente, ele vem para trás, entre o exército de Israel e o exército do Egito. Esse desafio e já aí o foi texto agora. diz claramente, Agora o texto diz claramente, e ele dividiu entre trevas para o Egito e luz e dia para o Israel. E ali ele está falando, durante o dia eles vão poder fazer a obra que eu vou fazer. E à noite vai ficar impossível deles passarem. Então, é como se fosse aquela coluna de fogo, e por um lado é a fumaça escura, e por outro lado era a iluminação ali. Dá essa coisa clara de uma confusão. Não conseguia se orientar. A ideia de criação, que eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente, quando o Gus falou aqui da esperança, né? No versículo 1 de Gênesis, a terra sem forma e vazia, então tem a falta de esperança, né? É caos. E o caos vai ser as águas. Por isso que ele falou o dia zero. O mar representa o dia zero. Ali é o caos, é o monstro marinho. Ali tem tantos símbolos que a gente vai ver, mas é interessante que o dia 1 está ali dividindo claramente as trevas e colocando as trevas é Egito. A luz é o povo hebreu. E logo em seguida, o Moisés, a gente pode depois falar disso, Moisés pega o cajado, estica a mão e como esse braço de Moisés vira o braço de Deus por muito tempo ali, ganhando forma Deus no braço de Moisés e nesse cajado. E aí o vento, o ruá, o sopro que paira sobre as águas, ele vem pairando, é do sul. Qual que é o lado aí? Porque também até isso tem a teografia. Ele vem de uma dos cantos, tá no texto aí, e aí ele vem pairando sobre as águas, o sopro fala isso. Só que a gente lê esse vento... leste. Vento leste. E aí a nossa parada e a gente geralmente fala, Marcos, está forçando a barra, é um vento. Não, a palavra no hebraico é ruá. A palavra é espírito. Espírito, né? Que é vento. É uma palavra só. E tá vindo assim, e ele abre o mar. É simbólico. Não estou dizendo que não acontece, mas isso aqui tá trazendo de novo a separação. Se você pensar nos 3 primeiros dias da criação, tudo é separação. Vamos separar, eu vou separar as águas de cima e as águas de baixo, as águas com a terra e trevas, eu sei que as pessoas, o texto fala muito sobre as paredes de água, e a gente adora aquela visão linda assim, da parede seca, assim, né? que fez. E a baleia passando. A baleia passando. Eu lembro que o príncipe do Egito, eu lembro dessa cena assim, eles com a dá um trovão, passava né? assim, dava um trovão aí você vê uma baleia nadando, deve ser bonita. Mas eu vou falar sobre o papel... Nem sei se tem baleia naquela região. Mas que é bonita. Mas que é bonita. É linda. Não, e ela é amiga da sereia. Não, desculpa, é que eu sou pai de criança pequena. E eu gosto muito dessa figura, mas eu quero tentar trazer aqui
o papel da construção do texto, do literário. Literário. Aliás. E aí o papel aqui, ele está fazendo aquele domo. Por isso que tem paredes de água. Então, de novo, os 3 dias primeiros da criação sendo referendados ali, sendo um arquétipo de como assim, ó... Vocês estão... E na Páscoa já teve uma questão do tempo frente, também, né? Esse vai ser o primeiro mês de vocês. Então, meio que é um reset na questão de contar o tempo. Acabou de começar. Vai começar as coisas. Então, agora eu vou separar, que nem eu fiz lá atrás. Né? E então... parede atrás, parede na frente, parede das águas, né? Então tem a parede cercado de atrás. É isso que eu tô dizendo. É a mistura de dia 2 e dia 3. Uhum. E o dia 3... É muito claro, porque o dia 2 é a água do alto, com domo, e a água de baixo. E o dia 3, a expressão vem terra seca, quando ele separa para poder se tornar habitável. E aí, sempre, o autor está trazendo. E o povo hebreu participou, como se fosse assim, o povo hebreu merece o dia 3. O egípcio não está ainda no 0. Agora, o mais legal desse merece, que era o ponto que eu... O merece, ou não sei se merece, mas eu estou provendo a construção ou a criação. Não, depois a gente volta. Tem uma coisa, experiência pessoal aqui que parece muito aqui com os... Você já passou por uma água aberta? Pisou na terra seca? Não, eu andei sobre terra seca não já. Tem. Tá brincando? Fui visitar, né? Um lugar no semiárido. Teve uma vez que ele até tirou o tênis na praia. Caraca. É muito grounding. É muito grounding. Eu, quando me tornei cristão, né? Eu tive muita dificuldade com meu pai, logo no início, assim, né? Eu já tinha uma dificuldade grande com meu pai, minha adolescência ali, eu me tornei cristão quando eu tinha 15 para 16 anos. E desde os 13, mais ou menos, eu tinha uma dificuldade muito grande, assim, de relacionamento com meu pai já, por ser meio rebelde, por não corresponder na escola, ter vários problemas, e tinha o fato do meu irmão ter sido expulso de casa, meu irmão que era 11 anos mais velho que eu, então tinha já meu pai traumatizado com essa questão do meu irmão. Vem mais um. E eu, começando a seguir pelo mesmo caminho. Quando eu me tornei cristão, eu lembro que às vezes perguntavam assim, né? O que te impede de aceitar Cristo, né? E tal. Eu respondi, meu pai. Porque eu sabia que meu pai tinha uma dificuldade grande com isso. E por que eu estou falando isso, né? Quando eu me tornei cristão, eu tinha uma expectativa no meu coração de uma vida melhor em vários aspectos, assim, né? E eu cheguei a usar drogas nessa época, assim, antes de me tornar cristão, e eu pensei, nossa, agora eu não vou encher a cara, não tô, né, usando droga, aquela imagem bem mais superficial da vida cristã, mas que tinha um impacto imediato na minha relação ali não vou mais com a minha família. Um filho problema, vai ficar tudo bem. Daí, nossa, vai ser bom com a minha família. E não, o que aconteceu foi que a minha vida virou um desafio muito grande, assim. Inicialmente, a relação familiar ficou muito pior, porque por mais que antes estava ruim, antes tinha as mentiras, fazia por trás e tal. Agora, a vida cristã era algo que eu sou cristão agora, e meu pai incomodado com isso. Por que eu estou contando isso? Porque é um pouco essa experiência dos judeus ao lidarem ali com os egípcios, né? Nossa, logo nesse o começo da libertação vai ser assim? Eu tô, né? Você me trouxe até aqui para morrer aqui e tal, para viver esse tipo de vida, Moisés. E eu tive relações ali com Deus que foi parecida com isso, assim. Nossa, Deus, eu passei, né? Eu tô me tornando cristão para viver isso. É isso que o Senhor quer para mim, assim. Eu lembro de ter esse conflito inicial ali. Agora, né, que eu melhorei, as coisas pioraram, né? Achei que você era por causa bom, que eu melhorei. Então eu tive uma experiência muito parecida, assim, em alguns aspectos pelo menos que me conecta bastante com o texto nesse sentido, sabe? Agora, o texto, além de ser bacana como uma narrativa espetacular, né, cara? Tanto que ela é muito difundida, todo mundo conhece um pouco, as pessoas vão falar sobre tem que se diante de mim
não se abrir o mar, eu vou caminhar sobre as águas. Tem esse negócio do romper em fé. Tem muita água nas músicas, né? Tem, é legal. Agora, eu queria entender um pouco qual que é o que você queria falar do povo com Hebreus. Porque eu vou para um caminho aqui que eu não sei se... Ah, tá bom. Então, é que eu acho... Lembra no comecinho que a gente estava falando do texto, chamou a atenção da gente falar, caramba, não é Moisés. Ele não está falando mais de Moisés. Pela fé. Ele falou 3 vezes, aí pela fé o povo. E aí eu acho fantástico e reforça a tese de toda a série, que é assim, não estamos falando de heróis. Que povo é esse que já... Exatamente. Cara, o povo tá assim, reclamando, né? Eles são quase empurrados, parece que nem tem fé mesmo. É quase a fé do tamanho de um grão de mostarda. Exatamente. Assim, é pouco aqui. Se fosse possível uma rendição, eles tinham se rendido. Se fosse possível a rendição, me dá toda a impressão Se que não é um eles têm. exército vindo, né? Se é só um... Totalmente. Eles falam isso, Esse pai estão tentando convencer Moisés. Ó o versículo 12. Se pá, a coluna de fogo não é apenas para evitar o exército... Eles não voltarem. o exército do Egito de pé, não vai voltar ninguém. Se eu não empurrar aqui, eles não seguem. Ninguém vai subir. Vai subir ninguém. Ó o versículo 12. Tá falando para Moisés, deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito. Felizes. Eles estão ainda. voltando, Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então voltando. eles já estão tipo assim, não, a gente... E assim, o lado de cá também é deserto? Também. Ou esse ele tá falando do outro lado já? Não, vamos lá. Ele tá falando, tá ruim aqui, mas se ele tiver, quando ele tiver, mesmo que a gente passar... Vamos lá. Quando a gente... As duas coisas, né? Não, porque assim, deve ter um trechinho de deserto, lógico, nada... Não, vamos lá. Vamos pra geografia. vou. Vamos pra geografia. Eu tô esperando o Atlas do André Rain, que tá pra sair agora. Já saiu. Uma boa. Eu não vi ainda, peguei, mas... não, também não... Ô, Tomás Mas Nelson, assim, ó, vamos... Tá todo mundo aqui. Vamos lá. Eles estavam no Egito, nas margens do Nilo, onde todo mundo no Império Egípcio morava. Por quê? Porque nas margens do Nilo era fértil, era bacana, era bonito. Por quê? Conforme você vai caminhando em direção ao Mar Vermelho, você vai tendo uma terra cada vez mais árida. Se afastou do Nilo. Se afastou do Nilo, a fertilidade não está lá. Pergunta e aí quando você chega... É bem besta, tá? Tá bom. Não irrita. Não vou rir, não vou. Vou mostrar minha fragilidade. Não vou rir. O Mar Vermelho é salgado? É. Tá. É porque assim, tem mares ali que eles Às chamam de vezes mar e não é mar. o lago, né? Não. Mar Mar Vermelho Vermelho é salgado. Então é pouco fertilidade. O Mar da Galileia o Mar da um Galileia grande não é lago. mar. Então assim, só pra... Não é mar Ok. no sentido de ser água salgada. Isso, Não, o Mar Vermelho é água tá bom. salgada. Porque daí você já Eu queria mostra entender que o que realmente... quer dizer. Hã? E o que quer dizer? Não, porque na minha cabeça, quando você tem água, quantidade de água sem ser salgada, a sim. fertilidade Em do lado volta ali já é estaria. muito melhor Isso. para ter cidades, para ter cultivo. E quando é mar... Animais que vão beber. Exato. Então, assim, uma água salgada do lado de um deserto não resolve o problema de ninguém. Não, É isso que eu tô muito dizendo. comum, Você muito morre de sede. Aí o que acontece? Vamos lá. Quando você tá indo em direção ao Mar Vermelho, vai ficando cada vez mais árido. Até você bater na praia. Tá. Quando você bate ali na praia, do outro lado do mar, o que tem? Porque tem outra margem lá do outro lado que você vai cruzar. E dá pra ver? Depende. Aí eu vou chegar... Tem um... Vamos lá. Se eles estiverem cruzando o Golfo do Suez, dá pra ver o outro lado. Por quê? Porque do outro lado do Golfo do Suez tem o dentinho que eu falei, a Península do Sinai. Se eles estiverem mais ao sul e forem atravessar para a Península Arábica, aí não dá pra ver. No outro lado, a Península Arábica, aí é totalmente deserto, é Arábia. Então, é deserto da Arábia, do que hoje é a Arábia Saudita. E pelo restante Na do Península texto, do Sinai, é árido, mas não é essa coisa do deserto de areia, assim. mas pelo texto que quando eles atravessam, mas eles vão ter um tempo sem água nenhuma. Então, eles vão... Mas literariamente é claramente um desconhecido, né? Em tese, Então, porque o povo está estabelecido a gente tem há que, 400 talvez anos, a gente sei lá. tenha que ressignificar para nós modernos o que é o deserto. Isso. Porque o deserto tá muito teológico aqui. Não, sim. Não, vamos lá. Mas Não, envolve algumas coisas cara, sobre... você sai da cidade. Essa é uma outra coisa que a gente pensa em deserto como sendo árido, sempre.
Essa é uma outra coisa que não é não verdade. é verdade. No texto Quando bíblico não é verdade. isso aí. quando Jesus fala... Mas lá não, naquele fulano caso é. Não, pode ser, mas não faz diferença. Tá bom. Esse é o ponto. Quer dizer, a gente sai da Tanto que em inglês você civilização... traduz como wilderness. Você É, não é, traduz como... Não, por isso que eu tô falando. Há algumas traduções. Quando a gente fala lá a parábola das 99, Deixou o pastor e no campo, as né? 100 ovelhas lá. E aí traduz como campo. E ali também é uma referência ao deserto. um lugar ermo, um lugar onde você deserto, não tem... é a mesma É palavra. um lugar não onde tem você não tem os aparatos da civilização estrutura para conseguir, civilizatória. pra Isso conseguir não é água, fácil pra sobreviver. conseguir- não É isso que tá dizendo. Esse é o Não é ponto fácil sensacional. A gente está saindo Agora, do deserto- centro do mundo, que é Vamos o Egito. Isso. Você tá saindo essa da coisa mais narrativa urbana está sendo que existe pra zero essa urbano. narrativa está sendo na melhor forma possível, sem querer entrar em textos e escritas, já com tabernáculo, já no final dos 5 livros, ok? Você está escrevendo. O deserto ele tem vários símbolos. Um deles é aonde vai o bode culpado na expiação. Então, Isso. ou seja, você tem às vezes deserto que significa lugares dos demônios. Às vezes deserto significa lugar de difícil sobrevivência. Às vezes deserto significa o lugar do dragão ou o lugar da serpente. Então, assim, você tem do caos. Então, às vezes é esse descrito deserto como... simbólico, muitas vezes. E esse deserto do tipo, cara, é onde não tem civilização, é onde as coisas Mas não tem essa recurso. divisão. Não tem essa divisão. Agora ele está falando apenas de um lugar que não tem civilização. Sempre tem um pezinho. sentido só teológico, não, é um sentido só literal. Então, vamos lá. Né? Até Literal. hoje, essas duas regiões, a Península do Sinai e a Arábia Saudita, na sua maior parte de extensão territorial, São áridos. são lugares que a sobrevivência é extremamente difícil. São lugares que não tem porcaria nenhuma. A real é isso, essa. essa é Então, assim, se a você ausência pega de estrutura. a Península do Sinai no sul ali, ela só tem alguma estruturazinha por causa do roteiro turístico do Monte Sinai. Então você tem uns mosteiros, você tem uns lugares de peregrinação. Que vieram depois. Mas nem conta, que isso vieram vem depois. por- Né? Mas assim, só o que eu tô querendo te mostrar é, no século XXI, Ainda está assim. ainda é assim, se você tivesse que atravessar da margem... De um lugar, do ponto A para o ponto B, sem- fuja do deserto. sem ter um guia do outro lado para te pegar lá, você vai morrer. Tá. E assim, você concluiu um pouco daquele negócio do povo, Não, da fé? é isso, a conclusão é essa, de tipo assim... Esse povo é não tão tá com forte nada. essa ênfase de que não tem mérito, Entendi. que assim, é o povo- acabou que tá de claro descrever o texto. esse povo. E aí acho que é por isso que o autor de Hebreus fala. Então o povo atravessou pela fé. Cara, aí você vai pro texto e fala, cara, não tem mérito nenhum desse povo, ele tá reclamando até agora. Só E Deus foi, praticamente empurrou. E às vezes é assim na nossa vida, quando você fala até alguma conquista, de repente, de alguma maneira, se a gente conseguisse enxergar, às vezes Deus impediu a gente de voltar tantas vezes. Eles só não que deu, até o que você eles só conquistou deram esse passo porque É. não podiam dar nenhum outro. Agora, atrás, né? E a gente vai ver exatamente esse negócio dos 3 dias da criação ali, meio que descrevendo. Eles vão passar em segurança e o exército todo sofre esse juízo. Existe um paralelo do faraó como a serpente, ou o Leviatã, ou o dragão, voltando para as profundezas do Sheol. Quase que curioso assim. que o texto de Apocalipse, um deles, né, que fala da questão do dragão que tentou... Vai jogar no lago. Parece que está falando... muito não isso. Não só do lago do fogo de enxofre no final, no julgamento da serpente, mas quando está descrevendo a questão da mulher no deserto, né? E aí Isso. ela dá luz, e aí o dragão tenta tragar, mas aí é impedido, né? É muito... É povo. claro que né, o João, quando está ali no Apocalipse, ele evoca vários trechos de coisas que já aconteceram na história do povo e que continuam acontecendo também, Tem inclusive. um pouco de Agar, tem um pouco de Sara, tem um pouco de Maria, mas o povo é bem escrito ali. E é interessante que a gente vai ter isso. Mas a gente vai ter também, por exemplo, Jonas. Muito do relato de Jonas no ventre do grande peixe tem a ver com esse texto aqui também, fazendo algumas alusões desse Sheol, do lugar ali, que é o lugar dos mortos. Embaixo da água é o lugar onde não tem a criação, é o lugar dos mortos, você tem isso. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai perceber que o Mar Vermelho, esse episódio que a gente leu, ele tem uma grande referência ao batismo. Ao batismo. Então você vai ver Paulo fazendo uma alegoria com
com o mar e o batismo. Você vai ver, e principalmente no episódio de Jesus. O episódio de Jesus é um recontar. Mateus faz isso, os outros também fazem, mas Mateus faz de forma mais clara. Um recontar de Jesus, ele indo até o Rio Jordão, aonde o Espírito é soprado. O Espírito é soprado. E em vez de vir do leste, ele vem como uma pomba. De Jesus por João Batista. Isso. E aí você tem a fala de Deus, como a fala como Deus falando, Moisés, fala estica e dê a ordem, e como assim, esse é o meu filho. E aí você tem toda essa descrição dizendo, olha, isso aqui, por que eu quero trazer com isso? Por que o pessoal, eu vou dar uma opinião e aí vocês podem me ajudar a formar isso aqui ou até discordar. Por que os autores do Novo Testamento põem isso, o batismo, como uma das referências do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho? Tem uma tese no final nisso. E não é só pelo episódio, mas também pela referência que o autor está fazendo ali da criação. Ou seja, o batismo é o começo de uma jornada, é o começo, é Deus recriando as coisas através de um povo e através tá mostrando assim, olha, agora Jesus ele está passando, porque o batismo, sem querer entrar muito no batismo, mas entrando, a gente tem o batismo, o batismo do arrependimento. Esse batismo do arrependimento, ele não faz muito sentido para Jesus. Ele tinha a ver com as culturas, né, de purificação no começo. Você tem várias coisas, e meio assim, a gente não tem muita. Eu estou tentando pegar coisas da Bíblia. Sim. Que eles estão ali, e essa referência de Mateus é clara. E é interessante, por exemplo, Mateus fala que ao sair do batismo, o Espírito levou no deserto para ser tentado 3 vezes. De novo. Deserto. E logo depois que você continuar lendo aqui o Êxodo 16 e 17, você vai ver o quê? O povo sendo testado 3 vezes e sendo reprovado. Ou seja, você tem claramente a história de Jesus repetindo essa jornada. O povo sai do mar, nessa nova criação, e ele é provado 3 vezes, e é conduzido por Deus para aquele lugar, e ele é testado 3 vezes, e ele reprova 3 vezes. 3 vezes ele fala a mesma coisa, queria ter voltado, vocês me tiraram para passar sede, me tiraram para passar fome, e aí Jesus é testado com a fome, é testado de outras formas, é provado, naquele caso ali, as provações, e no deserto com serpente, animais selvagens, o Marcos vai trazer isso. E aí, por exemplo, no caso de Mateus, Jesus, depois que ele vence isso, ele sobe no monte para dar as novas leis, né? Vamos supor assim. Então a construção está colocada. Então, assim, o batismo, e João faz um pouco diferente. Também a gente pode conversar um pouco. Quando Jesus responde para Nicodemos, água, nascido da água, né? Ele está, muitos trazem, e eu gosto desses teólogos, que ali também é uma referência ao Mar Vermelho abrindo. Então é interessante isso. O que vocês veem? Vocês acham que essa é uma das... Do jeito que os autores e talvez Hebreus vai seguir, não sei se Hebreus específico, mas é os autores do Novo Testamento estão lendo essa história nessa perspectiva? Estão lendo... Na hora que eu estava falando dessa nova fase na vida, né, do povo, então o Zé falando do que a gente tem como a 10ª praga, que começa uma contagem nova, e a gente pode falar assim, se isso é um novo momento da história dos hebreus. Depois tem esse momento onde é um marco de como se fosse uma nova criação, a criação do povo, digamos, né? Se a gente pode usar uma expressão dessa, mas é um povo que está definitivamente se formando, e aí tem essas histórias todas. Mas quando, lá do outro lado, ainda tem essa, digamos, as falhas deles, né? De não agarrar aquilo que é deles, né? Eles ainda têm as barreiras ali, né? Se a gente faz o paralelo com Jesus, então a gente vai ver isso. Jesus dizendo, como você falou, né? Jesus não se deu na tentação, mas eles ali... mostra que eles falham terrivelmente. Alguém que no que a gente está propondo aqui na nossa série, alguém que é uma pessoa de fé, que é um homem de fé, uma mulher de fé, a gente acha que ele acerta sempre, que ele vive sempre.
Não acertando duvida, muito, não né? se assusta, não não tem tem problema medo. nenhum. Agora, a gente está vendo aqui, pela fé, o povo fez uma coisa super, ou viveu uma experiência de fé daquelas transformadoras, mas no próximo momento eles fracassam, e fracassam, um fracasso de geração, é um fracasso de todo mundo. Então, considerar que a nossa experiência de fé, ou uma experiência de fé que nós tivemos, não garante que a gente vai ter uma jornada de fé. Porque não foi isso que aconteceu. Então, a gente não vai dar conta de manter a fé na nossa força. E aí a gente pode considerar no Novo Testamento, né, que a gente recebe um outro consolador, porque sozinho a gente não vai dar conta mesmo, não. Uma coisa que eu falo. Quer falar? Fala aí, Mas Fran. dos caras que... Os exemplos de Hebreus, muitos deles dão um exemplo do final, né? Sem ser aqueles que têm várias partes da vida. Sim. É sempre o evento do final. A gente sabe que o cara fez um monte de besteira, mas no final, pela fé... Então, a bênção o negócio de tirar os ossos de José foi finalzinho. A bênção, né, Abraão, principal, foi o final. Né? Então, assim, é muito curioso isso, que é o contrário, né? A gente imagina que a gente vai ter um caminho só de acerto, é o contrário. É como se fosse pela fé. Pela fé vai acertar todas, né? É um caminho de sucessivos erros, que a fidelidade de Deus, que por graça nos concede fé, faz com que a gente chegue em lugares inusitados, apesar de sermos quem somos. O anjo está empurrando, né, no final, falando... Vai. Esse episódio aí, quando eu olho para o autor de Hebreus, nem tanto para os evangelistas, eu estou olhando assim, tentando me colocar no cenário e tentando fazer um movimento que talvez o autor de Hebreus tenha feito, de também se colocar no cenário. O povo está reclamando. O povo, se pudesse, voltava para o Egito. Eles literalmente verbalizam isso para Moisés. Mas, cara, a hora que o mar abre, eles vão. E ao mesmo É um tempo negócio que deve improvável, ser... eu vou entrar nesse buraco. Então... Vai que fecha. ao mesmo vai que tempo- para o ao vento. mesmo tempo- Desculpa, eu vou deixar você concluir, mas o jeito que é construído é assim. Eles estão reclamando, Moisés fala, não, Deus vai, gente, acredita, vai dar certo, Deus vai fazer, Deus é poderoso. Ele fica adianta até incentivando, aqui. ele só fala, anda, gente. Aí anda, corta a passa. cena, tá Deus falando, por que você tá me clamando aqui, orando para mim? Diga o povo que marche. Só anda. E aí ele faz, e o povo, eles só tem que obedecer, eles não tem que acreditar, eles não tem que ser muito... Eles Fazer força, só pensamento obedecem positivo. que no caminho eu vou... Parece que essa fé vai ser construída. E o texto encerra o arco com Então, eles exaltando. Ontem eu estava com um grupo de crentes, um tipo de crente que é mais crente que a gente, talvez, mais carismático, mais do fogo e tal. E uma das discussões no jantar era... Eles não são mais crentes, são mais evangélicos que a gente. Isso, a mesma coisa. Pelo menos foi isso que eu quis dizer. Ok. E aí um deles falou assim, cara, mas... E a gente tava falando sobre umas coisas meio tétricas. O cara falou, poxa, por que a gente não vê o pessoal orando por ressurreição? Né? E aí o cara falando, eu acho que é por falta de coragem, falta de fé, né? E aí eu ousei falar um negócio para os caras que, assim, talvez seja, mas é que a gente às vezes posiciona Deus na história da fé como um instrumento que realiza um miraculoso. Então, eu tenho fé, Deus corresponde à minha capacidade de fé e opera o milagre. Eu sou o agente, originador, esse é o e agente, Deus, mas e pelo Deus menos A é... palavra que eu usei Deus é o foi, executor. a gente erra quem é o chefe. Quem é o agente Quem inicial, está mantendo... Quem deu o movimento inicial. né? Então, para eu orar pela ressurreição de alguém, Deus precisa mandar. Então, se Deus me mandar orar pela ressurreição de alguém, talvez me falte a coragem e eu não ore, e eu estarei em falta. Aí a tese está correta deles nesse Exato. caso. Agora, não o contrário. Mas não tem que sair por aí orando por ressurreição em todo culto fúnebre, porque, cara, isso vai gerar um trauma. Nem Jesus fez isso. Jesus não fez. Então, o que acontece? Deus me mandou... E eu lembrei de um outro episódio que eu estava conversando com outro pastor, porque eu estava falando dessas coisas, e ele falou, cara, eu acho que te falta uma intrepidez, você é contra falar levanteando? Eu falei, não, eu sou contra falar e a pessoa não andar. Se falar, tem que andar.
Se isso falar, aí. tem que andar. E para eu falar e andar, zombem de Deus, quem né? tem que mandar não sou eu, é Deus que manda eu falar. É isso aí. Então, E aqui, até mais que isso, é Deus que fala por mim. Que é É, quase é. como Moisés. É. Só estica o braço e dê a mas ordem. Deus então, fala isso pra nesse Moisés. episódio, Deus fala isso pra Moisés. Não é tipo Deus que toma Moisés Isso. e Moisés de repente fala pro povo. Fala, Moisés, faz isso. E Moisés vai e faz. a fé Diferente. do povo ela é impressionante no seguinte sentido: Deus ordenou. E em algum momento, com a liderança de Moisés, surpreendentemente, contra toda expectativa de um povo que vinha errando sucessivamente, o povo obedece. Talvez Deus mandasse eu orar pela ressurreição e eu me acovardasse. Mas Deus manda o O que povo você tá apontando avançar. pra mim? Não, Eu vou morrer? Eu sou verborrágico. Falando do covarde, o que É que eu sou italiano. Isso não é Fecha. italiano. E ali acontece um milagre de fé, de fato, que essas pessoas vão em direção ao oceano, não, ao mar. E indo em direção ao mar, o mar se abre. E o mar se abrindo, é muito bonito você ver a ilustração da baleia passando. Mas na real, cara, pensa Assustador, num cara. cenário Pelo amor de assustador. Deus. Você tá louco. Pensa num fundo de mar irregular, sabe, né? Só pensar no fundo de mar irregular, que já não vai ser tão fácil Não você é passar por caminho, ali. né? Agora, uma outra coisa que Uma pra mim avenidinha, impressiona né? é que os egípcios começam a atravessar e só quando as carruagens deles Começam começam a a travar. enroscar, eles ficam com medo. Porque assim, eu sou meio medrosão. Se eu pego o mar aberto e eu tô contra um primeiro povo que passou, eu falo, não vamos nem arriscar. E aí me leva a concluir assim, esses caras estão acostumados com muitos deuses. E eles falam, alguém abriu isso aqui, vamos embora. E aí, no meio, eles se tocam. Não foi os não nossos. foi alguém abriu, nenhum dos deuses abriu. É o deles. Porque... Ferrou. E aí, eles entenderam o que aconteceu. Nós estamos no meio, chegamos aqui rápido por causa das carruagens, mas agora caiu as rodas. Não vai dar tempo para voltar e nem de ir. Se a gente E entrou aí no fala, mar, o impossível vira, aconteceu. A e gente aí já ele- tá aqui. É. E agora a roda resolveu travar, quer dizer... Várias começou a emperrar, Ainda nesse- emperrou no meio. É. Aí sim eles falaram. É interessante que a ficha deles Engraçado, cai. é engraçado. É no meio, é com um negócio de roda aqui, No assim. caminho, Cara, olha caminho pro lado. Você tá... desse Vamos mandar. milagre que o Fontana está falando, ó, é o versículo 13, né, do texto de Êxodo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Estão vendo O Senhor esses- lutará por vocês, então somente acalme-se. Então essa é uma frase assim que a gente vê solta por aí, todo mundo falando, né? O Senhor lutará por você, o Senhor lutará por você. De novo, entra nesse lugar. Porque um montão de lutas são nossas, né? E a gente que criou aquelas encrencas e de vez em quando está falando, o Senhor lutará por mim. Então, você foi parar numa encrenca que não sei se Deus vai lutar por você, não. Você vai ter que lidar com essa consequência que é resultado de outras decisões ruins que você tomou ali. Então, Deus não vai brigar essa briga aí que você entrou. Mas aqui, claramente, é uma palavra que está bem no campo do milagre, do que Deus tinha falado para Moisés. E Moisés disse, olha, Deus vai fazer uma coisa aqui. Presta atenção no que ele vai fazer. E quando ele fala, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Acalma. E aqui pela fé, o povo se acalmou e fez e viveu Deus mandou. o que Deus mandou. Esse Tem- que é tem a outro fé tá aspecto aí. né? Cadê o mérito? Não existe mérito, mas existe fé. Quando o Marcos abriu o arco lá de Nicodemos, estava falando sobre batismo, né? E aqui no Novo Testamento faz essa semelhança em relação ao povo aqui sendo batizado por essas águas que eles estão atravessando, né? Não, era isso. Eu queria- E aqui É, tem no algo final, a curioso. imersão. Desculpa aí. Tem algo curioso sobre. Não é isso. Pro Egito, só se for. Ué, e imersão? A única Então, o certeza. final é imersão. A única certeza que a gente tem é que não foi imersão. Eles passaram em terra final é seca. Esse é o Passaram famoso. ali, pegaram a aguinha com a Eles mão faziam aqui, assim com ó. a cabeça, ó, de lado, ó. Vai passando, aqui, ó, acabou. Esse é o famoso batismo por Passava assim, ó, afogamento. pegava água dos de lado e egípcios. já... Morte e ressurreição. Mas Esse é o que ponto tem um aspecto aqui que o povo, ele meio que já era o povo judeu, já era oprimido, já era aquelas pessoas que na teoria não precisavam do batismo, né? Que era a situação do batismo no primeiro século, né? O batismo não era feito para aqueles que eram judeus, de fato.
E uma do prosélito, né? Então, era para aqueles que queriam se converter ao judaísmo. Mas já né? o de João Batista já é muito pro povo, né? Sim, e aqui Embora esse envolva povo quem não também, é. ele tem que passar por esse processo. Então, o Novo Testamento, olhando aqui para trás, né, e eu vinculei com isso e pensando ali Nicodemos também, essa fala, né, de Jesus com ele, de falando assim, ó, a gente tem que passar por esse processo, né? É um processo que também tem a ver com fé, tem a ver com confiança Cara, e é muito a Deus. interessante o papo com Nicodemos, já que você foi aí, eu gosto. Quando eu reli esse texto de Nicodemos à luz desse Do episódio, The Chosen. Tô brincando. à luz de Êxodo 14. A luz do The Chosen. E Não você tá tem, falando do novo tem cânon. é interessante se você reparar, você começa, cada elemento ali tá de Êxodo. Então você tem o vento do Espírito que sopra para onde quer, e aí você vai vendo ali, e depois mais para frente ele vai falar da serpente. Então você vai trabalhando ali muito elementos aqui, esses né? elementos aqui. Eu acho que é uma boa a gente ir por esse caminho, porque é uma oportunidade de a gente, talvez até trazendo um pouco aqui, já para vocês ajudarem, quem for pregar, mas é uma boa de uma conversa sobre o batismo na nossa igreja. Tem esse papo sobre o batismo. Eu já vejo aqui assim, o batismo, se a fé é do povo esses tranqueiras, povo já cai um elemento que eu não sei. Eu vou mérito. só batizar quando eu merecer. Na quando qualidade, tudo tiver né? arrumado. Na Calma, qualidade meu irmão, do discípulo, né? Você vai batizar Isso quando é a você... mentalidade pelagiana. É que isso, fica muito horrível, presente na horrível. igreja. E assim, não, você vai batizar Só depois quando que eu pagar você o preço, né? ouvir a voz de Deus e falar, é isso aqui, isso aqui, eu quero trazer. Outra coisa do batismo se isso aqui é toda a figura da criação, ali é a face do abismo, é interessante, porque o batismo, como Paulo vai falar, eles andando em terra seca, no fundo do mar, eles estão no Sheol, eles estão na morte, onde os egípcios vão ficar, e depois eles voltam. Então, esse é o ponto. Tem esse negócio. Não, então, assim, esse é o ponto. O fundo, eles vão até o Sheol, eles vão até o lugar dos mortos, ou morre, ressuscitam. que é o que Paulo fala, é morrer e ressuscitar para Sabe onde no texto isso aparece? Então, olha, presta atenção. Quando a gente vem na descriação, olha que curioso, ali nas pragas ainda. Vem a descriação, tal, até chegar nas trevas. E aí o que é o dia anterior à criação, antes da fundação do mundo? O cordeiro imolado. A morte do primogênito. Do cordeiro de Deus. Essa morte é juízo, porque quem não morreu no cordeiro, morreu antes. Morreu o Pelo primogênito. O primogênito. Quem foi o cordeiro, a morte do cordeiro valeu pela sua e por isso você pode viver. Então é um começo. Já tem sepultamento, uma morte e uma nova vida que foi dada sem mérito nenhum. Aí a mesma coisa, agora vem acontecendo toda essa questão. E aí fala, e aí não é à toa que aparece, faltavam túmulos no Egito, nos trouxeste para morrermos aqui. E aí eu não tinha pensado nesse negócio do fundo, né, da profundeza, mas aí mais esse símbolo, né, comprovando, você passa ali. Então eu não estou dizendo que o texto fala só isso, mas não dá para negar muitos elementos que se O repetem. Egito simboliza muito a morte, né? Tudo bem, nesse sentido. pra Mas trazer olha só a que vida curioso. aqui, né? Mas olha só que curioso, tipo, a morte, o deserto que está depois, mas isso que você falou, quando está falando foram batizados, e aí foram sepultados no batismo. É como se fosse dizendo assim, agora, cara, a partir do que o Cordeiro fez, a partir da iniciativa divina, em mérito zero, né? Quando vocês seguirem em frente, agora vocês descobriram que a fonte da vida é a quem vocês servem, né? Não é algo que vocês fizeram. Então, a obra que foi feita, o primogênito, o Cordeiro, aquele que é o início, que agora vai dar início ao primeiro mês do ano, agora vai ser a Páscoa de vocês. Isso que a gente vai lembrar toda a ceia, pensando agora na gente aqui no Novo Testamento. Então, esse sepultamento que inicia no batismo, de alguma maneira, é como se fosse assim, cara, se for descriando a consequência do Gênesis, lá, da queda, ela vai dar em morte. Só que eu vou te contar uma coisa, aí Deus inverte. Antes da fundação do mundo, já precisou ter uma morte, só, né? Aí a gente usa aquela Paulo frase, fala, Deus só disse haja luz, porque antes ele disse haja cruz. Ariovaldo. Então, e aí nesse dando sentido, referência e aí nesse sentido é como se fosse isso. Agora, então esse povo, então de novo, não é sobre a ausência de erros, muito pelo contrário, é sobre em função de quem eu estou vivendo. Eu tenho o povo
que é povo de Deus no meio do deserto, que morre e fica no deserto. Não é essa? A geração inteira ficou morta aqui. Mas um novo povo sai, esse é quem o chegou... que eu gosto, talvez para encerrar, é por que o batismo do Mar Vermelho não é suficiente? O texto continua e a gente percebe. Existe um cântico de louvor e logo depois eles precisam de outros milagres para continuar, e aí eles caem, aí eles precisam de um Agora outro não tem milagre. carne. E aí ele Agora cai. não tem... E eu acho que responde um pouco o que você levantou, Fontana, aí, do seu papo de ontem com os mais evangélicos, mais crentes que a gente. Pra mim é gente boa, né? Não, Gostei tudo boa, deles. mas eu acho que isso aqui diz muito. Quantos milagres é suficiente para a gente achar que está vivendo pela fé? Assim, quantas coisas precisam... Quantas orações de ressurreição ou de sei lá o que agora sim. Para a gente... Pô, tô vivendo o que... Então, assim... E isso é uma luta... Foi já uma luta minha, hoje não é, não. Eu lia isso aqui, uma passagem como essa, e falo, caraca, eu nunca vivi uma experiência nem perto do que isso aqui, do que várias que estão descrevendo aqui. Nem perto. E eu sempre me incomodava. Será que é porque eu sou presbiteriano? E aí isso não acontece só com o presbiteriano, com os outros acontece. Você lembra daquele... Será que... Por que eu não vivo isso aqui? Por que eu não vivo isso aqui? E aí, quando eu vejo agora, com esse olhar... Porque é isso. O texto aqui não diz essas coisas que a gente estava dizendo necessariamente. Mas os autores do Novo Testamento leem, várias vezes fizeram pontes com isso. Então, neles a gente está fazendo... E o nosso exercício aqui é olhar não só através do autor de Hebreus, mas através de Jesus, que daí todos os autores do Novo Testamento a gente está pegando. E eu não quero esse batismo. Eu quero o batismo de Jesus. E é por isso que ele começa com a morte do Cordeiro. E aí vai com a morte do Cordeiro e a Só ressurreição... posso mandar o Espírito Santo quando eu subir. E a ressurreição vem no dia 1 Então, da semana. Dia 1 vamos começar de novo isso. E a gente vai ter isso. Então, assim... E a ressurreição de Jesus é o milagre. O único milagre que eu precisei ter visto e que ninguém viu a ressurreição. Eles testemunham as consequências da ressurreição. Eles veem Jesus ressurreto. Eles não veem Deus reconstruindo o corpo do filho. Ver Jesus ressurreto... Na verdade, quando vai... E o testemunho de quem viu ressurreto é questionado o tempo todo no começo. Então, assim, você viu? Não, deixa eu correr lá pra ver. O cara assim questiona, ele fala, tô vendo, mas é isso mesmo? Toca na minha ferida. É isso. E Maria fala, a gente viu, mestre. Não sei, vou correr lá. E às vezes acordou muito cedo, sonhou. E é interessante que Jesus vai se revelando para uma, para 2, para 3, para... Pro grupo, né? Para 11. A porta trancada, ele para aparece. Para 11, depois para 12, para 70... para 500, né? Não tem uma parada dessa? Para 10 e depois para 11. Você vai assim, para 10 e para 11. Não, eu falei 11 e 12. É 10 e 11. E aí vai. E, cara, é isso, assim. Não tô justificando. Tem milagres, eu não duvido que tem gente que vive esse... Claro, milagres. Eu só não acho que é toda hora. Você pode ver todos os personagens do Herói da Fé, eles vivem 1 ou 2, raros. Moisés viveu muito. Isso. Mas a grande maioria viveu um milagre e entrou na Bíblia e é isso. Milagre toda hora deixa de ser milagre. Não acredita aquele nos que canadense. não estão escrito, irmão. Esses homens aí viveram... Você tá duvidando. Ô, Marcos, você lembra aquele canadense que vinha para falar sobre teologia do Novo Testamento? Esqueci o nome dele agora. Rick Watts. Rick Watts. Rick Watts, numa das aulas dele lá que a gente assistiu no Servo de Cristo, ele contou uma história, cara, que eu não me esqueço nunca, dele indo conhecer a igreja na China. Foi conhecer a igreja na China, a igreja perseguida, várias histórias lá que encantavam, encanta todos nós até hoje, algumas histórias da igreja perseguida pelo regime lá comunista. E aí ele falou que conheceu lá o ancião que cuidava de algumas igrejas lá, e o pessoal se reunia mesmo, toda aquela coisa, né, todo armado para ninguém achar, ninguém saber onde era cada culto. Pedaços da Bíblia, né, páginas da Bíblia distribuídas para o pessoal ler, aquelas histórias que a gente sempre ouviu aí há 20 anos atrás, principalmente ouvia bastante. Aí ele falou que ele estava ansioso para ver os milagres, ele queria muito ver milagre. E aí ele falou pro cara, falou assim, eu tô ansioso para ver os milagres, porque tem muitas histórias de milagres lá nesse momento na China. Ele falou assim, que aquelas histórias de gente que estava morta ressuscitando, até aquelas coisas assim que você precisa estar muito no clima para ouvir a história.
que eu não vou repetir aqui, mas ele repetia quando ele contou essa história. E aí ele falou que aquele ancião é a vantagem do ancião que não sabe com quem está falando, né? Porque eu não falaria isso pro Rick Watts, que parecia para mim alguém muito, muito crente, desses evangélicos aí, como o Fontana falou. E aí o ancião falou assim, meu irmão, Terrivelmente evangélico. meu irmão, quem precisa ver milagre é quem acabou de se converter. Quem é discípulo de Jesus como nós, não precisa mais ver milagre. Eu vou fazer uma analogia aqui que não está no texto. Mas o povo que passou por lá, passou pela morte, o batismo que eles viveram, não foi suficiente logo depois. Porque no fundo, o coração deles é igual ao do faraó e o lugar que ele merecia estar lá embaixo do mar. E o que Jesus ele faz na morte da cruz é voltar para o meio do mar, tirar os pecadores de lá e ficar lá para fechar o mar. Ele vai no ventre do Sheol para falar, eu vou na morte para libertar. Então esse é o batismo verdadeiro e o suficiente. É a morte, é a cruz de Jesus. É o Espírito Santo. É esse recomeço do domingo da ressurreição. Esse é o batismo que nós precisamos. Nas águas, seja ela qual for, quanta água a gente quiser, for, né? Qual idade você tiver. Mas uma hora você tem que entender que é um batismo só. Só existe um batismo. E esse batismo é o que Jesus fez e nos oferece. Eu acho que é por isso que a gente fica para trás aí. Por isso escuridão, ficou, trevas, morre, confusão, fica no fundo do mar fica o nosso eu, o velho, e a gente começa a jornada, seja no deserto, seja já na terra prometida, a nossa jornada é em Cristo. Então, eu acho que fica essa reflexão para a gente conversar e quem for pregar poder trabalhar um pouco com esses paralelos que a gente fez. Se você gosta da Cozinha da Mensagem, não deixe de, se você está vendo no YouTube, comentar aqui. É muito bem legal, as pessoas falam que... às vezes, não sei se já está acontecendo com você, as pessoas falam, gente, virou minha rotina na quarta-feira, eu sempre para lavar uma louça. É uma delícia lavar uma louça, ouvindo as piadinhas sem graça nossa. Se você está no Spotify, também curte. O importante é você divulgar e ajudar a chegar essa mensagem aos seus amigos e a quem você acha que pode ajudar, tá bom? A gente se vê na próxima quarta com mais Cozinha da Mensagem. Tchau!